tema de hoje também foi escolhido em função de uma solicitação de um dos participantes da plateia da semana passada. Ele gostaria de um pouco de informação acerca da relação entre expressão de inteligência e evolução espiritual. Primeiro, é muito bom a gente colocar que nós que trabalhamos aqui numa casa espírita do ponto de vista do espiritismo. E não é um assunto fechado, não são definições que fecham o assunto em si. Não. Na medida que a gente vai ouvindo as orientações dos nossos orientadores espirituais, vai estudando o que os estudiosos acerca de inteligência, estudiosos, cientistas encarnados, vão escrevendo e a gente vai estudando. Na medida que a gente vai convivendo com a doutrina e todo o seu manancial de informações e orientações, vai se traçando conceitos. Conceito é sempre aberto, e é tão aberto que, se esse mesmo tema for trabalhado por um outro médium, seja aqui ou numa outra casa espírita, quem sabe os irmãos até meio que se assustem um pouco, porque a linguagem já será outra e virão novos conceitos, que não serão destoantes. Aparentemente poderão ser, se nós não avaliarmos profundamente. Mas aí, avaliando profundamente, veremos que eles são ressonantes. Eles se combinam para alargar o nosso horizonte de conhecimento acerca daquele conteúdo. Tudo bem? Falar em inteligência e expressão de espiritualidade, em primeiro lugar, nós temos que aprender a ver a nós e aos outros e a todas as formas existentes na natureza como portadores de espiritualidade, ou seja, como espiritualidades. A palavra espiritualidade aqui não está sendo usada como um coletivo de espíritos. Não, a palavra espiritualidade aqui está sendo colocada como uma característica de cada ser. Em função de cada ser trazer em si a imanência do Criador, ele traz toda a sabedoria ali já gravada nele. Toda a sabedoria cósmica, toda a sabedoria do nosso Pai, do nosso Criador, que é Deus, já está em cada ser. Está num átomo, está na minhoca, está numa ameba, está no nosso primo bem próximo, que é o macaco, está em nós. Toda a inteligência. O que Deus nos coloca é a possibilidade de construirmos a nossa autoiluminação. Aqui, imanência do Criador e autoiluminação. Trazemos a imanência do Criador, trazemos toda a sabedoria, bondade, fraternidade, etc. Não estão prontas para uso em nenhum de nós. Cada um de nós, no uso da sua liberdade de ser, que é princípio, cada um é livre para ser, na sua liberdade de ser, a cada instante, vai construindo a sua autoiluminação, vai desvendando a vida, os valores, desvendando a si, desvendando o mundo, desvendando o cosmos. O que nós precisamos, com muita fé em Deus, sermos participantes ativos da construção de uma educação que caminhe para a condição de uma educação espiritualista. Porque como a educação é o cultivo do espírito, e em cada cultura que ele chega, é cultivo e é adaptação deste espírito à cultura na qual ele chegou,
quando essa educação é materialista, que vai colocando nele, é um sentido de competitividade, e é uma competitividade cruel, porque ela é uma competitividade para se impor através do material. Esse espírito que é aprendiz, porque é uma das características do espírito reencarnante na Terra, que é uma mega escola, a Terra como mega escola recebe espíritos que ainda trazem a sua parcela de imperfectibilidade, ou seja, sua parcela de imperfeição. Ele traz regiões já iluminadas na sua consciência, mas ele traz pontos que ele ainda não se auto-iluminou, que precisa de fazer a iluminação. Num trabalho dia a dia, instante a instante próprio. Todos os recursos que nos chegam, todas as colaborações de todos os irmãos e de todo o sistema cósmico, são para nos auxiliar no processo de autoiluminação. A autoiluminação nós construímos. Fui para o Himalaia conviver uns anos com um monge budista. Ele não vai construir a minha autoiluminação. Ele vai me oferecer elementos e eu vou recolher e cuidadosamente trabalhar cada elemento que ele nos trouxe, que ele nos trará ali, para fazer nossa autoiluminação. Se formos, mesmo tendo ido lá para o alto do Himalaia, se estivermos carregando na nossa bagagem cultural, é uma carga de materialismo que nos leva à competitividade, nós seremos capazes de, com toda a ajuda do monge, voltar e querer nos mostrarmos maiores diante de quem não esteve lá e de quem não recebeu aquele subsídio todo. E a gente ainda não se desvestiu da educação que recebemos lá no início, quando chegamos naquele núcleo materialista. Estou falando que todas as casas são materialistas, não. Estou dando exemplo de alguém que chegou no núcleo desse. Quando a educação tende para o espiritualismo e vai plantando ali um sentido de espiritualização e de sermos todos irmãos, ela vai trabalhando para que nós estejamos num processo sempre colaborativo, coparticipativo. O coparticipativo, ele não diz que já cansei de falar com você. Ele continuará falando se não for mais possível a ele, por ter perdido a paciência, ter perdido o equilíbrio, ter perdido a vontade de continuar trabalhando aquilo. Ele vai passar a trabalhar com a prece, só com a prece, o pensamento. Deus vai encaminhar a pessoa certa para trabalhar essa pessoa, porque eu não estou trazendo condições. Não é porque o outro não está mudando, não. Porque como semeadores, nós não poderemos esperar que um terreno semeado já amanheça, já anoiteça hoje com a plantinha germinando, já amanheça amanhã com ela nascida, que já anoiteça com ela florindo e que já amanheça daqui uma semana com os frutos crescendo e daí não sei quantos dias nós já colhendo ali os frutos e nos beneficiando. Não, o semeador ele vai colocando sementes quando a educação é espiritualista. Porque do ponto de vista do espiritualismo, sabemos que a natureza não dá saltos. Da hora que plantamos um pé de jacarandá, até ter uma madeira de jacarandá, que é uma árvore grossa, reta, lindíssima, passando por cima de todas as outras, leva anos. Agora, imagina a natureza humana, que é uma complexidade maior, porque não dá para trabalharmos na casa espírita
nenhum assunto, nenhuma questão fora do sentido de complexidade. Complexidade para os espíritas não é ser difícil, não é ser impossível de compreender porque é complexo. Não, complexo do ponto de vista do espiritismo é uma expressão que quer dizer que no todo há um conjunto de elementos que se combinam, que coparticipam de um processo, de todos os processos. Isso é complexidade. Por exemplo, cada um de nós aqui é uma complexidade bioquímica. Às vezes esquecemos disso. E porque chegou Natal, vamos comer todos os bichos do planeta, como se não pudesse comer um bicho de cada vez, e ao longo do ano comer esses bichos todos, e comeu só no Natal. Daí o fígado, coitado, não consegue, mas o fígado é interligado ao baço, mas também ao pâncreas, mas também à vesícula, mas também ao intestino, mas também ao estômago, mas também à nossa energia, mas também ao nosso equilíbrio dinâmico para administrar e fazer o que precisamos fazer. E a gente ainda é capaz de parar no médico perguntando para ele: o que eu tenho, doutor? Sem nem tomar um chá, uns litros de chá de bardana, alguns dias seguidos, uns litros de chá de carqueja, alcachofra, fel da terra, melão de São Caetano. Somos o país com a maior biodiversidade do planeta. E como espíritos que estamos aqui na busca por expressar cada vez mais a inteligência que nós trazemos à inteligibilidade e expressar cada vez mais e melhor nossa evolução espiritual, nós fazemos de conta que até nem sabemos nada da biodiversidade que somos, dos recursos que temos, e ai daquele doutor que ele não nos receitar alguma coisa que já resolva rápido. E quando se trabalha qualquer coisa na aplicação a um conjunto, nós temos que considerar o conjunto na sua multiplicidade de partes que se interagem, que se comunicam, que se equilibram, que trabalham juntas. Aqui também é a mesma coisa. Nessa educação espiritualista, que vai primando por orientar para a colaboração e a coparticipação, considerando esse espírito reencarnante na Terra, trazendo sua imperfectibilidade para aprender o que ele ainda não aprendeu, uma vez que todos nós trazemos inteligência, sabedoria, conhecimento. Um conhece uma coisa, o outro não conhece aquela coisa, mas conhece outra. E nessa soma nós vamos nos iluminando, nessa imanência do Criador em nós, enxergando inteligência como uma complexidade e evolução espiritual também como uma complexidade. Nós vamos aprendendo a compreender os irmãos com quem nós nos relacionamos. Sabendo que eles, como nós, não trazem 100% de autoiluminação, eles trazem o que eles já conseguiram. Nós não trazemos o que já conseguimos, que somos interdependentes. Podemos até pensar que não somos interdependentes de absolutamente todos, mas se não fôssemos, não estaríamos no mesmo conjunto. Nós teríamos, antes de fazer o projeto reencarnatório, já teríamos ali condições de fazer um projeto para um outro espaço, onde todos os vieses de frequência
nosso tenham realmente amparo em irmãos nossos. Mesmo aquela pessoa mais iluminada, que já passou pela terra, admitiu sempre a sua interdependência dos demais. Quando um espírito chega com essa consciência, onde, por exemplo, ele já traz um bom desenvolvimento no sentido do cognoscional, que é o que é denominado de QI, que é o quociente cognoscional que trazemos. Porque o que se trabalha hoje, inteligência como complexidade, está nos dizendo que o que se trabalha hoje são as múltiplas inteligências. Não se trabalha mais inteligência como se essa moça trouxer um volume bom de inteligência para as artes, ela tem que ser perfeita porque ela é uma artista que, por exemplo, tem alcançado algum renome. Se essa senhora é uma socióloga e alcançou, inclusive no foro internacional, um nome, não podemos cobrar que ela seja perfeita. Nós podemos, na coparticipação, na colaboração com ela e ela colaborando conosco, fazermos o nosso melhor. Porque só o fato dela estar aqui nesse conjunto conosco e ela não ter migrado para outra dimensão, significa que num dos vieses da sua consciência, ela traz similitude conosco. Na educação materialista, com esse volume materialista, social materialista nosso, a nossa tendência é, se nós recebemos em nosso lar um filho, onde ele é, em matéria de, nas inteligências múltiplas, onde ele traz um quociente intelectual bom, que é o cognoscional, que ele é obrigado a ser bem-humorado, por exemplo. Ué, mas com essa inteligência toda, adianta essa inteligência toda se ele é esse mau humor? Isso é o que a gente escuta. E lastimavelmente escuta dos próprios familiares. Mas ele está ali, quem sabe, eu, com meu cognoscional tão fraquinho, e tenho a bênção de receber na minha casa uma pessoa com um cognoscional bom, ele é meu semeador, mas ele precisa ser semeado. Ele precisa alcançar a afetividade, conseguir não só expressar a afetividade, como materializar a afetividade nas suas relações. Ele às vezes é correto, ele é de uma dignidade enorme, ele é incapaz de aceitar que você pontue qualquer ponto negativo acerca de seja lá o quem for. Mas ele é de uma dureza enorme, porque ele ainda não conseguiu, nesse conjunto das múltiplas inteligências, o consciente emocional, avançar para um quociente emocional onde ele expresse afetividade a fazer as colocações dele. Ele vai que vai com tudo. Não quer dizer que nós vamos bater palminhas para ele. Não quer dizer que nós vamos dizer amém. Nós vamos ter que, ao longo da nossa encarnação com ele, dizer, você não precisa ser tão duro assim para colocar. Coloca com mais leveza. A gente consegue entender com leveza. Vai mais leve. Seja mais leve.
mais alegre. O que a gente pode fazer para colaborar com você, para ter mais alegria? Porque às vezes quando o cognoscional, no momento, por exemplo, de um planeta com 10 bilhões de pessoas, valores muito materialistas, e ele foi recebendo essa educação materialista, de que pode cobrar do outro o que ele tem. Isso é colocado na própria família, na escola, educa para competitividade, é comparando um filho, é família comparando um filho com o outro, é na escola comparando um aluno com o outro. Não é no sentido de aproveite que você tem esse colega que é excelente em matemática, faça uma relação de paz com ele. Ele é um menino que na matemática ele é ótimo, mas nos trejeitos, costumes e relacionamentos, ele é meio duro com vocês. Aproxime-se dele. Ganhe a confiança dele, o amor dele. Vocês dois vão conseguir avançar muito. Vocês serão muito mais felizes. Mas temos é que passar para essa coisa de entender a expressão de inteligência, que nós não construímos todas ao mesmo tempo. Nós espíritas não participamos da ideia que Deus criou o mundo em 7 dias, que criou um pacotão de gente, que são nós aí, nossos 10 bilhões de pessoas, que fomos criados no mesmo dia. Nós admitimos um Deus criando instante a instante. E nós, nos alcançando enquanto espíritos, no nosso tempo, ligue para ela, está sentindo muito calor. Ligar o ventilador. É lá. Primeiro de lá. Aliás, o primeiro daqui para lá. Nessa relação de entendermos expressão de inteligência, quando entendermos melhor a questão das múltiplas inteligências, entenderemos melhor a evolução espiritual. Nós não ficaremos aqui no planeta nos decepcionando porque eu esperava de fulano isso e ele apresentou aquilo. Porque a maioria dessas decepções não é que o fulano agiu muito mal, não. A gente o colocou a gente fez expectativismo acerca dele. A gente o colocou num patamar como se inteligência fosse o pacotão, e quem alcançou inteligência no sentido cognoscional, alcançou em todos os setores, em todas as inteligências. No século XXI, nós não podemos mais nem dizer que não sabemos, que não conhecemos essa história de inteligências múltiplas, porque é muita gente que já se debruçou em estudar isso, escrever e colocar em livros, internet e etc. Tem um psicólogo americano, é o Howard, ele coloca sobre as múltiplas inteligências, e ele trabalha 9 tipos. Primeiro ele conceituou 7 tipos de inteligência, aí foi trabalhando aquilo, aí ele concluiu que ele podia acrescentar mais 2. Não vou ler os textos, mas quem quiser pode deixar o nome aqui que eu coloco na semana que vem nos e-mails dos senhores o texto. Ele trabalha inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência físico-sinestésica, tudo está conceituadinho aqui. Inteligência intrapessoal, que é o mesmo que a emocional, inteligência naturalista, inteligência existencial. E cada uma diz respeito a um determinado grupo de comportamentos que essa pessoa vai apresentar no sentido de desenvolturas. Por exemplo, naturalista é aquele povo que eu convivi, agricultores que não têm escolarização nenhuma e um domínio
da terra e de tudo que compõe a natureza, animais, água, árvores e etc., um domínio excepcional. Analfabetos. A ponto de fazer descrições de a gente ficar ali com vontade de escutá-los noite inteira. E assim vai. O senhor Daniel Goleman, ele se dedica a trabalhar a inteligência emocional. E ele coloca a inteligência emocional tudo na base de conceito, tá, gente? Isso é aberto. Aí cada um vai fazer suas reflexões e vai adicionar os elementos que cada um alcança. O senhor Goleman trabalha na inteligência emocional 5 pilares. A inteligência não é inteligência. Ele trabalha 5 pilares que compõem a inteligência emocional de nós todos. O autoconhecimento é o conhecer a si mesmo, saber se posicionar, se interagir, saber o que tem suportabilidade, etc. A autorregulação, que é o controle das emoções numa autogestão. Eu ir à casa dessa irmã, ela está fazendo uma reunião, rolam ali determinados assuntos, e eu saber fazer gestão sobre mim a ponto de saber a hora de dar até logo. Chegar, dar um abraço, e daí a pouco dizer, estou com umas coisas em casa para fazer, eu vou ter que ir. E estar com coisa em casa para fazer, a gente sempre tem. E muitas, graças a Deus. Mas naquele momento eu estou usando das coisas para fazer, para me dizer a mim mesma que não trago suportabilidade para fazer gestão dos conteúdos, dos comportamentos, das beberagens que estão rolando ali, dos alimentos que estão rolando, que eu, por exemplo, não possa comer e vou perder minha administração. Não trago autogestão. Por emoção, por ser convidada dela, por estar num ambiente que é o ambiente de casa dela e eu gosto dela, ela de mim, sou levada por emoção, serei capaz de, quem sabe, amanhecer amanhã, imprestável para o trabalho, porque na falta do controle de um dos segmentos do quociente emocional, me deixei embarcar e fiquei improdutivo, ainda sou capaz de colocar até alguém para, ao invés de estar fazendo os afazeres dele, as aplicações dele no mundo de tanta necessidade de trabalhador, ainda tem que ter mais um cuidando de mim. Ele coloca também a automotivação, fazendo parte do grupo das inteligências emocionais. Porque nenhuma é uma coisa só. E quando nós convivemos com nossos irmãos, muito especialmente se gostarmos, se nos afinizarmos com um eixo de características positivas daquela pessoa, nós passamos a quase endeusá-la. Como nós fizemos o endeusamento da pessoa, quando ela nos apresentar a face, que exatamente estamos ali como missionários para sermos semeadores dela, a gente rompe e desmorona a pessoa. E presenciamos esse acontecimento muitas vezes na nossa vida. De vermos pessoas desmoronarem a outra, porque a outra apresentou, não é nada? A outra já vinha apresentando, mas a pessoa se empolgou com o que ela trazia de iluminação, quase se embeveceu com o que ela trazia de iluminação, e quando conseguiu enxergar o lado não iluminado daquela consciência, se decepciona. E como nós temos dificuldade de assumir que nós nos decepcionamos conosco, a gente não aprendeu isso, nossa cultura não ensina.
Ensina a gente a decepcionar com os outros. Pois é, porque a educação é materialista. Ele dizer, ué, que isso, Nájila? Você quis transformar a pessoa em Deus? Ela não é Deus. Ela te apresenta uma face de consciência iluminada com a qual você tem se beneficiado. E agora você conseguiu enxergar o lado onde você é missionária. Vai, faça o que Cristo disse. Vista a sua veste, tome a sua charrua e trabalhe. Porque essa pessoa está com você, te iluminando, te ajudando, né? A se iluminar pelo que ela já traz de iluminação. E você está com ela num processo missionário, assim como ela é missionária com você, com relação a você. Você está com ela como missionária para ajudá-la a se iluminar naquilo que outros já te ajudaram a se iluminar em outros momentos da caminhada. Então é um intercâmbio. A vida é sempre um intercâmbio. E expressão de inteligência, a pessoa vai expressar em maior relevância aquele tipo de inteligência que ela já desenvolveu. E nós estamos pondo nossas crianças e nossos jovens em risco por não avaliarmos isso. A casa de religião não trabalha isso. A família não trabalha. E a escola é o movimento de cidadãos profissionais que estão ali, vindos, formados pela casa de religião, a família e as instituições de ensino que também não trabalham isso. E nós entregamos nossos jovens, às vezes, para situações cruéis. Eles são extremos, por exemplo, chegam às nossas mãos crianças iluminadas assim num sentido. São uma coisa maravilhosa. Superdotado. A gente chamou de superdotado. Até isso a gente é cruel. Agora, se os espíritas não estavam satisfeitos com o que já vinha fazendo, estou falando como espírita, tá, gente? Sou convicta. Não é falando mal do espiritismo, não. Falando de comportamento espírita. Agora a gente criou criança cristal. O que mais? Índigo. Índigo. Eu só quero saber, na hora que essa criança cair na real. Vai se transformando. É mesmo? É fácil? Parece. É fácil para qualquer um cair na real, depois de anos de denominação. Você é o mais, você é inteligente, você é demais. Aí para aquele que é normal na família, na mesma família, você devia ser como seu irmão. Olha como ele é inteligente, olha como ele é isso, olha como ele é aquilo. E depois, quando tem que cair, esse aqui vai sofrer danos? Vai, mas pode saber que o dano é maior, é no que a gente fica colocando de índigo, cristal, iluminado para cima, porque ele vai ter que viver a real, de descobrir que a inteligência dele, no mundo das múltiplas inteligências, ele domina algum tipo de inteligência, não é nem que ele domina, ele já se administra bem com relação a algum tipo de inteligência, mas que há uma outra que ele não se administra. E às vezes são, inclusive, inteligências que a gente olharia e diria assim, mas isso não atrapalha muito uma pessoa. Por exemplo, administração doméstica. Será que nós valorizamos o quanto devemos valorizar a administração doméstica? Eu acho. E alguém cresce sem uma administração doméstica boa? Porque nesse doméstico inclui administração de tempo. Que hora eu devo deitar? Orçamento. Que hora eu devo levantar?
Que hora eu devo tomar café para o meu dia fluir direito? Para eu honrar meus compromissos? Mas eu acho Para que a minha inteligência cognoscional esteja bem, que hora eu devo deitar? Que hora eu devo levantar? Quantas refeições devo fazer por dia? Quais os horários dessa refeição? Como deve estar meu guarda-roupa? Eu não consigo me organizar se meu guarda-roupa virar uma bagunça. Aquilo não consigo. Abrir um guarda-roupa e a roupa que eu preciso não sei onde está. A sandália que eu preciso para ir, porque hoje eu estou indo é uma colação de grau. Não posso ir com o chinelo havaiano que lava roupa. Mas onde está a sandália? Aí o tempo de chegar lá pontual já foi. E o equilíbrio emocional? Aí vamos voltar aqui. Posso até trazer um certo quociente de energia, a inteligência emocional até razoável, mas um quesito que é organização, e aí já faz parte daqui, no cognoscional, no sentido de administração, coordenação, arrumação, ter disciplina. Eu rompi a outra. Aí quem me encontrar, aí vamos para o próximo passo. Conseguirei expressar pelo menos a evolução espiritual que já alcancei depois de ter sofrido essa situação adrenalínica toda. Porque aí você está trabalhando com outra dimensão, né? Outra dimensão. É mais áfana, né? Você tem que entrar mais devagar, né? Diminuir. E nós temos esse tempo, por exemplo, para fazer essa realocação. E por isso que às vezes nós confundimos a questão de eu sou capaz de chegar para ele, para ela ali e dizer, eu estou te apresentando esse rapaz para trabalhar, você está com uma vaga e eu vi que ele preenche bem a questão da vaga, eu vou te apresentá-lo e acho que vai atender bem. Se começar a romper muito o equilíbrio que ele já alcançou para administrar no âmbito das múltiplas inteligências, a expressão que ele já consegue fazer para se aplicar adequadamente no trabalho ali, ele é capaz de se perder, decepcionar a ela e decepcionar a mim. E ele não expressará a evolução espiritual que ele já alcançou. Porque quando a gente pensa em evolução espiritual como algo que uma vez que se alcançou, você expressa, nós temos que saber que aqui na Terra nós vivemos sob a égide de tempo, espaço, cultura. Nós não somos espíritos desencarnados, que qualquer que seja a situação, expressamos nossa evolução espiritual. Que qualquer que seja a situação, expressamos o que já alcançamos no campo das múltiplas inteligências. Porque tempo, espaço e cultura... Não é assim. É o que Platão falou, né? Aprender é recordar. Isto. E o tempo todo nós estamos aqui sujeitos à cultura, tanto que os espíritos nos pedem para nos cuidarmos muito, porque inclusive o que eles nos passam de orientação, 50% a cultura determina. Por exemplo, o volume social da informação que o espírito pode nos trazer. Eles não nos trazem informação acima do que a nossa cultura permite.
não vamos fazer, não vamos fazer entendimento, não vamos conseguir fazer compreensão, não vamos conseguir fazer aplicação. Seremos capazes de nos embaraçar. Imagina, até na comunicação dos espíritos orientadores para conosco. Primeiro porque eles se comunicam através ou da nossa intuição, nas comunicações interpessoais nossas com eles. Quando ele é via médium, né, um espírito vai se manifestar através desta moça e vai fazer uma preleção para nós. Ele depende do arcabouço cultural, linguístico, social, da administração que ela faz das suas inteligências, para ele fazer, se administrar no conjunto. Ele não é dono do conjunto, ele está utilizando o conjunto. Ele não afasta o médium. O médium está ali, o médium encarnado está ali, presente. Vai permitir que através dos seus fluidos, inclusive bioquímicos, do seu sistema mecânico, do seu sistema neuronal, aquele espírito faça um entrelaçamento fluídico. Isso, a sua informação. Então, quando nós pensamos em expressão, só para finalizar, a relação entre expressão de inteligência e evolução espiritual, nós irmos no nosso convívio observando como nós estamos agindo como coparticipantes, como colaboradores naquela relação com aquele espírito, com aqueles espíritos, para que eles expressem dentro do conjunto das inteligências múltiplas o máximo que ele já conseguiu abrir, o máximo que ele já conseguiu abrir mesmo sua consciência, para ele apresentar, para ele revelar, para ele materializar para nós ali o máximo da sua evolução espiritual. Nós podemos ter um espírito extremamente qualificado para nos fazer um bom trabalho e a gente destruir as possibilidades dele enquanto cultura, enquanto sociedade. Enquanto é a família, é o homem da banca de jornal, é o do supermercado, é a professora, é a diretora, são os irmãos ali que vão formando um conjunto de informações tão controversas que ele não expressa. Eu tenho certeza que quem trabalha com obra social aí, e quem trabalha com escola, que convive com jovens, que está ali orientando e trabalhando, percebeu o quanto, lastimavelmente, na nossa cultura, eu tenho que falar daqui porque eu trabalho aqui, né? Não posso falar de outros países. As pessoas que mais se desviam nos seus projetos encarnatórios são os mais sensíveis, os muito inteligentes, são jovens maravilhosos, que têm dificuldade, vamos lá de novo, de expressar no âmbito das inteligências múltiplas o máximo que ele já alcança. Ele tem dificuldade no grupo ali, no conjunto conosco, expressar toda a sua evolução espiritual. Ele começa a ter tristeza, ele começa a ter uma coisa de buscar, aí ele vai primeiro para o tabagismo, daí ele já vai junto também para o alcoolismo, abre a porta para todas as outras drogadições, que isso tudo é droga, ou ele tem que ir para a psiquiatria, que também é droga. Alguns vão para o borboleteamento sexual, na busca de satisfação. Ele traz condições de expressar mais, no âmbito das inteligências múltiplas, vieses vários com mais expressão. Ele traz condições de expressar uma evolução espiritual maior, mas no conjunto conosco, ele não consegue e gera insatisfação, ele começa a ficar triste. Na tristeza ele busca subterfúgios.
Eu nem chamo que eu nem digo subterfúgio. Ele busca alguma coisa que o traga alegria. E ali a porta se abre e é difícil voltar. Não estou dizendo que não volta, não. A gente, graças a Deus, computa situações maravilhosas. Mas não é um retorno fácil. E quero dizer que quando falamos em borboleteamento sexual, por favor, nós não estamos falando de homossexualismo. Não, nós estamos falando de pessoas que na escolha deles, na escolha que foi dada àquele sistema ser, que tudo é escolha, não estamos dizendo que ela é uma escolha aqui agora, mas no que ele se propôs a ser, seja homo, seja hétero, ele não consegue se satisfazer com um parceiro. Isso é que é borboleteamento sexual. Ele precisa estar com um, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, numa busca, uma busca, uma busca, porque ele está abaixo daquilo que ele já alcançou. E ele é uma vítima, tá? Nós estamos culpabilizando, não. Nós temos aqui, enquanto escola, enquanto casa de religião, enquanto família, enquanto ser humano, nos unirmos na construção de uma cultura melhor. Pois não. Eu ouvi uma vez de um irmão espírita, ele falando que a nossa imprensa, a mundial, ela tem um grande, no dia que ela tiver um grande papel de relevância, de não carregar tantas pessoas, como a senhora falou ali. Por exemplo, a imprensa parece que já está esperando que alguém erre ou que alguém alto para ela. A imprensa, ela trabalha produto ou não trabalha produto? Trabalha. Produto. Isso. Alguma indústria faz produto sem ter o cliente para ele? Não. É isso mesmo. Alguma empresa? É empresa. Hã? O que é que o povo está gostando é o que a imprensa vai trazer. Nós temos que, enquanto cultura, deixar de gostar do conteúdo que ela está trazendo. Ou recebendo como dinheiro, né, dona Maria? O dinheiro paga aquilo que o povo gosta de comprar. Nós estamos aí malhando a indústria farmacêutica. Somos a maior biodiversidade do planeta em plantas medicinais. Estamos interessados em usar as plantas medicinais a nosso favor, em nosso benefício? Comeu todos os bichos no Natal, de manhã amanheceu mal. Estamos interessados em ir lá numa loja comprar uma planta medicinal e nos desintoxicar? Nós vamos na primeira porta de farmácia e compramos o quê? É claro. Um produto alopático, que é o que a indústria farmacêutica fabrica. Depois a gente fala mal dela. Depois que tomar, fala mal dela. Cristo nos diz que somos o nosso primeiro médico. Trazemos emanente do Pai, nós temos que caminhar para dentro de nós, buscar as causas. Está lá. Não está escondido na Bíblia, não. Está lá para nós todos. Cristo diz, seja o primeiro médico. Hipócrates, que é o pai da medicina, a mesma coisa. E o que é que nós fazemos? Nós somos o nosso primeiro médico? Ou nós corremos para... Se não tivermos um plano de saúde, somos capazes de até fazer insolação numa fila na rua, esperando uma consulta do SUS, para depois reclamar pra caramba que o SUS não atende e tal. Somos o nosso primeiro médico. A gente tem que ir olhando onde é que alimentamos as bases do que nós criticamos. Vamos pegar uns assuntos. Espera aí, porque o senhor colocou uma coisa, nós temos que agora dissecá-la. E só temos mais um minuto. Numa roda de amigos hoje, os assuntos que mais rendem são os assuntos filosóficos, reflexivos, assunto de um padrão mais alto, ou são falácias? São falácias. As tragédias. São falácias. E não só tragédia, falácia mesmo, falácia. Uma coisa sucateadora e sucateada ao mesmo tempo. Desculpa até a expressão que vou usar, chatice.
pessoas às vezes estão reclamando de coisa que ela nem pensou para reclamar. É mesmo. E estamos demonstrando, inclusive, nessas falácias, que não acompanhamos a história. Olha que grave. Pessoas, doutores das mais variadas áreas, das áreas sociais, das áreas humanas, das áreas biomédicas, das áreas exatas. Tudo está péssimo. Nunca esteve tão ruim. Gente, é um absurdo falar isso. Como que nunca esteve tão ruim? Você quer fazer um estudo de qualquer coisa hoje? Você não tem que pegar um ônibus e pendurar para o UFRJ, biblioteca da UER, biblioteca de Fiocruz, biblioteca de não sei onde, ir para o centro de informações da Petrobras, não sei onde, para buscar uma pesquisa sobre petróleo. Ela entra dentro da sua casa. Você tem que lavar roupa, você tem que fazer sabão. Não, o sabão está ali, prontinho. A água está encanada na sua casa. E um detalhe, qualquer pessoa que resolver no Brasil ser trabalhadora, ela não passa fome. E nós estamos enveredando para esses assuntos. E a imprensa precisa nos agradar, porque esse é o assunto que vende. Então nós não podemos falar da imprensa. Alimentamos a imprensa que temos. Alimentamos a indústria farmacêutica que temos. Sou farmacêutica, né? Sou super a favor da indústria farmacêutica. No sentido de fabricar aquilo que a humanidade precisa para tomar na hora certa, na dose certa, com a indicação certa. Agora, essa automedicação destruidora e depois fala mal da indústria, que não bate na nossa porta querendo que a gente compre nada. A imprensa também. Você acha que a imprensa entra na minha casa? Entra na minha casa o canal que eu não quiser? Não quero esse canal. Ele entra? Não. Ele está lá, mas ele não entra. Ah, eu quero Geographic. Estou lá perto do botão, ele entra. Quero todo domingo ver Globo Rural, porque eu tenho que estar acompanhando minha reservinha lá. Tem que andar, e tem que andar com a minha gestão. Todo domingo entra Globo Rural na minha casa. E depois entra a agricultura. E depois entra trilhas. Mas entrou sem eu querer? Ah, não, ou eu ou o marido tem que apertar o botão lá. E esses programas aí que todo mundo fala mal, entra com a gestão, que é o que vocês vão receber o texto, com a gestão de todos nós, de quem permitiu a entrada. Enquanto formos uma sociedade que está satisfeita em consumir material de informação de má qualidade, está aí a imprensa para oferecer. Agora, quer de boa qualidade? Tem também. São os termos da imprensa chamando o ser humano de monstro, através do seu erro, tudo isso. Mas o dia que ninguém mais assistir esse canal, pode saber que ela muda. Isso. Nós assistimos. Somos capazes de chamar também. Damos apoio. A mudança tem que vir dentro de cada um de nós. Mas isso também 2000 e tantos anos atrás já. Não é uma novidade. Não. E aí a nossa, encerrando aqui, o que esperamos dos espíritos que estão na caminhada conosco? Esperar, tá, gente? Não estamos falando de expectativa, não. Expectativa a gente está tendo as piores. Está sempre querendo muito, mas é o que esperamos como espíritas. É não esperar. Cada um tem um tempo. Seu tempo. Não, esse aí é esperar. A expectativa é que a gente quer que a pessoa apresente sem condições de apresentar. A esperança, nós esperamos que ele venha a apresentar e aí nós colaboramos na construção, tá? E aí vem a segunda, o que oferecemos a eles.
Porque aquilo que nós esperamos, nós temos que oferecer o subsídio e deixar que ele construa, sem pressa demais, porque ele pode apresentar condições de oferecer os frutos daquela semeadura daqui a 300 anos, No seu tempo, né? Cada um no seu tempo. daqui a 400, como alguns produtos que nós estamos oferecendo à humanidade aí agora, nos foram semeados há 400, 500, 600, 1000 anos. Estamos aí agora oferecendo. E aí entra os valores morais, e especialmente o nosso campo de frequência, que é o pensamento bom, a prece, o pedido a Deus, e nos unir aos bons espíritos na construção da pessoa que queremos ter e queremos ser.